tudo bem, pessoal? Tudo bem, seguidoras do canal? Vou falar um pouco sobre as 3 cirurgias mais procuradas após a gestação. O que acontece na gestação? Quando o seu corpo se transforma para ver o crescimento da barriga, para o neném crescer, há um crescimento volumétrico, ou seja, a barriga vai para frente, há uma expansão muscular e esse músculo vai para frente e vai para o lado. Então, o que a gente vai ter? A diástase, que é a abertura dos músculos, e o estiramento, que é a flacidez muscular. Tudo isso é guiado por hormônios, os hormônios femininos produzidos na gestação. É como se fosse um papel molhado que vai esticando sem rasgar. E esse estiramento, ele leva 9 meses, ele acontece devagarzinho. Então, o seu corpo ele vai paulatinamente sendo distendido. Quando isso acontece devagarzinho, isso ocorre organizadamente, sem causar tantos prejuízos. Porém, quando o parto vem, do dia para a noite, o neném, que já está grande, sua barriga já está bem grandinha, sai de dentro. E aquela barriga fica frouxa, a pele fica flácida, o músculo fica flácido, e daquele momento em diante começa uma corrida do seu organismo para encolher a pele e também encolher o músculo, também fechar aquele espaço muscular, fazer com que aquele músculo que estava frouxo volte a ficar mais durinho. Isso acontece parcialmente para algumas, não acontece para outras e acontece totalmente para outras. Então nós temos diferenças entre indivíduos. Vai existir aquela paciente que teve uma gestação e o corpo voltou exatamente ao que era. Existe aquela paciente que teve uma gestação e o corpo não voltou. E aí ficou com diástase e com flacidez de pele. Por isso que os tratamentos procurados após as gestações são variáveis de paciente para paciente, porque o organismo é diferente de uma pessoa para outra. Agora, quais são as 3 cirurgias mais procuradas? Vou contar para você, mas todas estão relacionadas a essa transformação que ocorre no seu corpo. A primeira cirurgia mais procurada é a cirurgia para a barriga, para o abdômen, que é uma área que modifica muito na gestação. A cirurgia que a gente mais faz é a lipoaspiração, porque ela vai ser feita tanto para quem teve uma gestação e não teve nenhuma transformação muscular final, então a gente vai lipar, redesenhar, porque ela ganhou uma gordurinha a mais, seja pelo período que ela ficou parada para crescer a barriga, como ela também ficou parada amamentando, como ela também ficou parada para cuidar do neném, que é uma atividade a mais para ela. Então ela engordou um pouquinho e a gordura não saiu do lugar, então a gente vai fazer a lipoaspiração. A lipoaspiração é uma cirurgia que devolve contornos corporais de cintura, contornos corporais nas costas e melhora o acúmulo de gordura localizada. Ela não melhora a pele e ela não melhora o músculo. Então, aquela paciente que teve sobra de pele e de músculo, ela já vai entrar na segunda cirurgia mais procurada, que é a abdominoplastia. A abdominoplastia, ela vai tratar o músculo que ficou com diástase, que abriu, que após a gestação não voltou ao seu local. A gente vai amarrar esse músculo e vai tirar o excesso de pele que estirou com a gestação e não conseguiu encolher. Então a abdominoplastia é a cirurgia número 2 de procura, junto com a lipo, que nós chamamos de lipoabdominoplastia, ou isoladamente para aquele paciente que não tem gordura localizada para tirar, sendo chamada de abdominoplastia clássica. A terceira cirurgia mais procurada é a plástica de mamas. Vamos atentar, eu falei muito de abdômen, de barriga, de transformações, mas a mama também sofre uma transformação. Ela passa pelo crescimento desde o começo da gestação, onde a mama vai ficando mais cheia, mais volumosa, vai se preparar para amamentar. Ela vai ficando pesada e ela vai ficando distendida. Quando o bebê nasce, você vai amamentar o seu bebê ou não, mas a mama já passou por um estiramento há 9 meses. Quando você amamenta, ela continua volumosa, o bebê mama, a mama cresce, diminui, e ao final da gestação, nós vamos encontrar um efeito de estiramento de pele seguido de um despreenchimento após o parar de amamentar. Então é muito comum que a mama sofra com um certo grau de flacidez. E é nesse contexto que nós temos que lembrar que essa terceira cirurgia mais procurada é a mamoplastia, onde nós podemos levantar essa mama com o lifting, que é o lifting de mamas, onde nós podemos preencher essa mama que
perder o volume com a prótese. Existe a mamoplastia de levantamento, que é o lift, com próteses e sem próteses, que vai depender do desejo da paciente por colo, do volume perdido na mama, da qualidade do tecido glandular remanescente e dos desejos de engravidar e amamentar novamente, caso a paciente tenha. Nas consultas posteriores, é fundamental que a gente examine cada paciente para determinar a necessidade de cada cirurgia. Se vai ser a número 1, que é a lipo, se vai ser a número 2, que é a abdominoplastia, se vão ser a 1 e a 2 combinadas, se vai ser a terceira cirurgia, que é a plástica de mamas, com ou sem prótese, ou mastopexia, ou só prótese, para cada caso. Lembrando, cada gestação é diferente de paciente para paciente. Quantas gestações a mais você tem um efeito cumulativo. E aí o seu músculo e sua pele vão sofrendo mais e as cirurgias tendem a ficar mais agressivas à medida que a gente vai precisando fazer. O que eu recomendo sempre para as pacientes? Atividade física durante a gestação, conforme a orientação do seu obstetra, para que os danos corporais, no ponto de vista muscular, sejam cada vez menores. Manutenção do peso, para que os danos na pele e na gordura também sejam menores. E usar o sutiã durante toda a gestação e amamentação, para que o trauma e o microtrauma na pele diminua a flacidez resultante ao final de tudo isso. Convido você a assistir nossos vídeos, mas ao final ficou uma dúvida residual, gostou do que eu falei e tem vontade de agendar a consulta? Clica aqui no link, marca uma consulta com a gente, entra na lista de espera para a gente poder trazer o melhor tratamento possível, com a melhor informação possível que eu só vou te dar completa na consulta.